Vamos lá. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso colaboratório, né? Nessa tarde de sábado aí, um pouco aqui, um pouco nublada por aqui no interior de São Paulo, não sei onde vocês estão, né? Por aqui hoje está meio nublado. Então, quero dar boas-vindas a vocês, muito bom ter todos vocês aqui com a gente para falar de um assunto bem relevante, né? Que é currículo, a gente precisa cuidar aí das nossas expectativas, cuidar então das informações, né, que nós transmitimos para as empresas, para os recrutadores, tá? Então, quero desejar a todos aí uma ótima oficina. Então, eu vou me apresentar e depois também, cada um quiser também fazer uma breve apresentação, falar o nome, a cidade, para a gente poder começar, tá? Então, eu sou a Flávia Moura, sou administradora, sou profissional de RH, especialista em liderança e desenvolvimento humano, e hoje eu sou consultora de gestão de pessoas e RH. E no Colab eu sou diretora voluntária. E hoje estou então aqui para contribuir com vocês, trazendo aí as meninas do Núcleo de Emprego, que vieram contribuir com as informações aí preciosas para vocês, tá bom? Quem segue aí, gente? Vamos lá? Bom, boa tarde. Acho que posso me apresentar, né, Flavinha? Isso aí, vai lá, Cláudia. Eu sou a Claudiana, sou profissional de RH também. Mais ou menos há 10 anos já de experiência na área. Hoje eu atuo como responsável pela área de RH numa empresa de tecnologia aqui em São José dos Campos, né? E também sou voluntária, como a Flávia comentou. Eu faço parte do Núcleo de Empregos e estou aqui também para compartilhar um pouquinho e aprender também um pouquinho com vocês. Vera? Eu sou Vera, né, Vera Mendonça, sou de Volta Redonda, no estado do Rio. Trabalho aqui, né, sou profissional sênior também, né, já sou aposentada, continuei trabalhando e agora eu estou empreendendo, atuando como coach de carreira. E colaborando com a gente aqui no Colab. E voluntária, né, do Colab. Isso aí, muito bem. Mais alguém quer se apresentar? O Manuel, a Kátia, fica à vontade. Vocês também, se quiser falar o nome, a cidade onde está falando, fiquem à vontade, gente. Sou Manuel, São José dos Campos, está nublado, voluntário do Colab, do núcleo de eventos, núcleo de educação, participa dos... tem que participar, né? E todos os colaboratórios são muito bacanas, então estamos aqui para ajudar e para aprender também. Muito bom. Mais alguém quer se apresentar? Meu nome é Rogério, também de São José dos Campos, sou engenheiro mecânico, estou trabalhando na área já há 18 anos aqui em São José e 2 anos de experiência anterior em Curitiba. Ah, bacana, muito bom, Rogério. Bom, pessoal, então, para quem não conhece o Colab, vou falar um pouquinho, né? O Colab é um projeto social que surgiu no intuito de ajudar, né, os profissionais aí sêniores, né? Porque a nossa causa é a inclusão geracional, né? Então, a gente criar oportunidades, qualificar as pessoas, né? E vencer o preconceito da idade, que nós temos muita bagagem, muito a contribuir, né? E às vezes a sociedade ou as próprias empresas têm receio, têm um certo preconceito. Então, o Colab nasceu para a gente conseguir, né, começar com passinhos de formiga e tentar vencer esse preconceito. E eu quero agradecer a todos os voluntários que estão aqui com a gente, eles nos ajudam. O projeto é tocado 100% por voluntários, tá? Então, todos os eventos, o conteúdo, tudo que a gente faz é fruto de colaboração de todos os voluntários, tá bom? E agora, então, nós vamos começar nosso assunto aí. A Claudiana vai compartilhar com a gente a tela e nós vamos combinar o seguinte, elas vão abordando o assunto, vão falando. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar no chat, a Vera já vai anotando e depois a gente vai ter um momento para a gente falar, tirar as dúvidas, as perguntas,
Tá bom, pessoal? Pode ir lá, Claudiane, fica à vontade. Aí. Tirei do mudo aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá perfeito, Cláudia. Tá. Deixa eu só... Beleza. Bom, então hoje nós vamos falar sobre o currículo, né? Esse documento, eu acredito que seja como se fosse um passaporte aí para a gente estar entrando num novo desafio, uma nova oportunidade. E assim, acredito que ele sempre tem que estar atualizado, né? Eu acho que de acordo com a vaga, a gente vai dar várias dicas aqui para vocês, mas a ideia mesmo é passar ponto a ponto e fazendo algumas pontuações, algumas colocações importantes, né? Que às vezes acaba passando batido. Dentro da minha experiência de RH, maior parte foi dentro de recrutamento e seleção, então eu vejo até hoje, né, a deficiência que a gente tem quando a gente recebe esses currículos. Às vezes é um baita de um profissional, muito qualificado, muito bom, mas não consegue colocar isso num documento, né, no currículo. Então, vou passar aqui com vocês e vou falando em cada ponto, tá bom? Bom, se tratando de currículo, a gente trouxe, e é o que a gente utiliza hoje no núcleo, né, para os atendimentos individuais com as pessoas que a gente atende, né? Então, assim, em primeiro lugar, colocar o nome completo dentro do currículo, né? É o primeiro passo, acho. E, assim, se o nome for um pouco extenso, a gente pode fazer algumas abreviações. Por exemplo, coloca o primeiro nome, o sobrenome, que fica mais ou menos ali no meio, e o final. Ou você pode colocar o primeiro e o último também, que fica bacana, se for muito comprido. Se tiver 2 sobrenomes, 3, acho que está dentro do que é considerável aí, não fica uma coisa tão extensa assim, tão visualmente ruim. Dentro também desse espaço que a gente fala sobre, que são os dados pessoais, né? A gente vai colocar o bairro, a cidade e o estado. Muitas vezes a gente recebe currículos com um endereço completo. E por que isso vem mudando, né? E muitos recrutadores e muitas pessoas que atuam aí com recolocação profissional vêm sugerindo que não coloque o endereço completo, porque a gente sabe que existe muita maldade, né? E as pessoas acabam utilizando de má fé, e, enfim, a gente sabe o que pode acontecer. Então, o ideal é que seja bairro, cidade e o estado, né? Porque muitas empresas também utilizam desse dado, dessa informação, para entender porque, por exemplo, a empresa está numa localização, até onde o candidato mora, como que fica esse translado aí e o transporte. Muitas empresas acabam olhando muito por esse dado, né? Depois a gente vem com os telefones para contato. É interessante colocar o seu telefone com DDD completinho e também colocar um telefone de recados, porque muitas das vezes você pode não estar conseguindo atender uma ligação por algum motivo e ter alguém que possa estar pegando esse recado, anotando as informações e passando para você. E também tem uma coisa muito importante com esse contato que a gente coloca vamos dizer assim, para recado. Tem que ser uma pessoa de confiança e a pessoa que realmente vai atender e vai conseguir pegar esses recados. Já aconteceu muitas vezes também de ligar para os números que os candidatos deixam para recado e criança atender, pessoas assim que acabam, não sei o que está acontecendo, enfim. É bom colocar um recado que realmente vai atender e vai te trazer essas informações, né? Importante também, quando você vai colocar o recado, o telefone de alguém, avisar a pessoa, né? Que, olha, eu estou colocando, posso colocar, estou colocando isso que eu ia o seu falar, contato. deixar a pessoa ciente, né, Claudiane? Para a pessoa não ficar perdida quando fizer o contato e você não perder a oportunidade, né? Exatamente, exatamente. Então, falar com a pessoa, estou procurando emprego, estou divulgando meu currículo, posso colocar aqui como
como recado, normalmente a gente coloca, quando é casado, coloca sempre o esposo, né? E, enfim, ou coloca o telefone de casa, mas é bom deixar avisado. O endereço de e-mail é muito importante. Eu diria que ele é mais importante do que o contato telefônico. Por quê? Muitas vezes o recrutador manda um e-mail, né, falando, olha, a gente está trabalhando uma vaga, recebemos seu currículo, e se você tem interesse em participar das etapas, enfim, porque se você responde não, aquele recrutador não vai nem perder tempo, porque realmente é muita vaga para fechar e acaba que o volume é alto, né? Então, assim, coloca o e-mail certinho, porque ele vai facilitar para o recrutador, já manda para você, se você, tô afim sim, quero participar do processo. Aí sim já entra em contato, já vai marcar a entrevista e seguir com o processo. Aqui também tem um ponto importante que é o URL do LinkedIn. Muitos recrutadores, antes mesmo de buscar o bairro, ver o telefone, mandar o e-mail, vai querer ver como que é essa persona aí, quem que é esse candidato que eu estou entrando em contato, tá? Gostei do currículo, mas quero dar uma olhadinha, né, no perfil dele na rede, o que ele está fazendo, como que ele está se posicionando, e esse link, né, o URL, acaba levando direto para o perfil lá do LinkedIn. Eu acho que é bem importante também. Dentro do núcleo, a gente acaba explicando algumas coisas dentro desse link, né, para não ficar tão extenso, para fazer a formatação, a configuração desse link. Mas acredito que a gente consiga falar disso em outro momento, a hora que a gente for falar de LinkedIn, num outro workshop, tá? Vera, você tem alguma coisa para colocar? Quer colocar algum ponto? Só uma questão, uma perguntinha que surgiu, que eu acho que pode falar agora, que é a questão que a pessoa pergunta, né? Se mesmo tendo WhatsApp, faz sentido ter um telefone para recado? Eu acho que sim, porque, por exemplo, se o seu telefone estiver desligado, né, por alguma razão, o recado já agiliza o contato. E se a pessoa está procurando emprego, ela precisa deixar todos os meios, né, para ela poder ser encontrada, porque senão ela pode estar perdendo uma oportunidade. Com certeza. Né? Sim. Isso. Bem pontuado. Eu acho que assim, a maioria dos telefones hoje são WhatsApp, né? Mas é como você falou, pode ser que não consiga o contato também e é importante ter. Se tiver alguém para colocar, bacana, coloca. É claro, se não tiver ninguém para colocar como recado, enfim, tranquilo também. Mas aí quando Fica a gente alerta, né? Exatamente o que eu ia falar agora, ficar alerta, né? Todos os meios de comunicações que foi inseridos nesse currículo, né? Porque às vezes também o recrutador acaba ligando, tentando contato e não consegue, né? Então, todo o cuidado e atenção é pouco. Até o número de telefone, às vezes até mesmo uma atualização que você vai fazer, você bate o dedo no número errado, vai o número, sabe? Então, essas coisas acabam que prejudicam, né, o candidato de estar participando de um processo seletivo. Descendo um pouco mais nesse documento, a gente vai falar sobre o objetivo. Eu acredito que, na minha percepção, um dos maiores erros está aqui no objetivo profissional. O próprio nome já diz, ser objetivo. Então, assim, muitas pessoas colocam, estou em busca de recolocação, para aprimorar meus conhecimentos e não sei o que, e tá lá. Não é isso que a gente quer saber. A gente, como recrutador, quer saber em que área você atua, qual cargo você quer atuar, para qual vaga você está se aplicando. Então, basicamente é isso. Então, se eu sou da área de RH e a vaga é para analista de recrutamento e seleção, eu vou colocar analista de recrutamento e seleção. Por quê? Além do recrutador bater o olho, já identificar qual área você quer atuar, se é essa vaga mesmo que ele está trabalhando, quando vai fazer a busca, né, por sistemas, por e-mail, se ele colocar lá na lista de recrutamento e seleção, seu currículo já vai cair na busca, né? Já vai cair no filtro da busca. Então, essa informação é muito importante e muita gente perde a oportunidade também por conta disso.
né? Então, se você não colocou a área de atuação ou o nome do cargo, passou batido, porque o recrutador não vai colocar assim, ó, em busca de recolocação, não vai buscar a área, tá? Tem que ser objetivo mesmo, né? É bem Ser assertivo. Objetivo. Isso. Né? E outra coisa, né? Já aproveitando, que a gente vai aplicar de acordo com a vaga que a gente está concorrendo. Então, se a vaga é de analista de logística, eu vou colocar analista de logística. Então, analista de marketing, assistente administrativo, vai buscar sempre o nome do cargo ou a área de atuação, porque muitas vagas são anunciadas com a área de atuação, né? Não importa qual que é o nível que você... Não importa naquele momento, né? Mas depois, quando você vai passando de fase, nos processos, vai sendo orientado e vai encaminhando você para o cargo, né? Bom, sobre... Posso falar, Claudiana? Eu só queria ressaltar uma coisa que me chamou a atenção essa semana. Essa semana eu fiz aqui na minha cidade um processo seletivo e eu encontrei muitos currículos que na descrição do objetivo vinham com aquelas frases extensas e já formadas. Desejo contribuir para o desenvolvimento dessa empresa, para lá. E isso é totalmente inadequado, porque no sistema, né, de recrutamento, nas plataformas que são usadas, nunca vai ser procurado dessa forma. Então, é importante que a pessoa use as palavras-chave do cargo, né, ao qual ela está concorrendo, que ela seja extremamente objetiva e não perca tempo com esses jargões, né? Que às vezes assim, você pega um modelo de currículo que tem, né? Se você não prestar atenção no modelo de currículo que você está usando, muitas vezes você vai encontrar alguma sugestão nesse tipo e ela não contribui com nada. Exatamente, perfeito. E aí, passando para o outro tópico, a gente vai falar sobre o resumo profissional. Esse resumo profissional, o que acontece? Dependendo do tamanho da sua experiência, menos é mais, né? Então, por exemplo, se eu sou um profissional que tem bastante experiência, tenho anos de atuação, né? Eu coloco 4 linhas ali só para explicar mesmo algumas principais realizações e resultados atingidos, sabe? O que você fez durante a sua carreira que faz sentido também com a vaga que você está se aplicando, porque assim, tudo é um conjunto, desde o começo ao fim do currículo. Então, qual vaga eu estou me aplicando, qual empresa, qual ramo, é aqui que você vai colocar as realizações dentro do que você está em busca, do que você está participando no momento. Tá? De 4 a 6 linhas, não precisa ser mais que isso para não ficar tão extenso e cansativo o currículo. Só para vocês terem uma ideia, o recrutador tem de 6 a 8 segundos para bater o olho no currículo e falar, passou na triagem, aí eu vou entrar em contato. Então é muito rápido e são muitos currículos, né? E também, até aproveitando para dizer que o currículo ele fala muito da pessoa, né? Então, se você é muito extenso, o recrutador já vai ver ali qual que é a sua... se você consegue fazer síntese, se você consegue se resumir, ou se você é prolixo. Então, diz muito, o documento diz muito de você também. Então, quanto melhor, como ela falou, né? Quanto menos é mais, né? Mais. Então, quanto você ser assertivo nas palavras, na descrição, e não precisa ser extenso. Não quer dizer que a quantidade tem a qualidade, né? Então, Exatamente. Precisa ter qualidade das palavras que você vai colocar. Né? Às vezes acaba só piorando, né? Na verdade, vai piorar. Às vezes a gente acha que vai ficar florado o meu currículo, vai ter bastante coisa, e na verdade cansa. Então, por isso que todos os recrutadores, pelo menos a maioria que eu conheço que estão atuando de fato no mercado, vai muito por essa linha, tá? E outra opção aqui também quando a empresa pede a carta de apresentação, esse resumo pode ser tirado do currículo, porque basicamente esse resumo é a carta de apresentação, tá?
Então, por exemplo, me mande seu currículo e uma carta de apresentação. A gente vê muito em sites de empresa mesmo, né? Em plataforma de trabalho conosco. Então, se já tem pedindo a carta de apresentação, esse resumo não precisa colocar aqui no currículo. Você vai mandar a carta de apresentação, que é basicamente colocando as suas experiências de forma resumida e as suas realizações atingidas, né? Dentro desse período de experiência e também de acordo com o ramo de atividade que você vai atuar, se é indústria, se é tecnologia, você vai pegar esse ponto e trazer para cá. Agora, eu vou atuar em uma empresa de tecnologia, eu já atuei antes, eu vou trazer essas informações, porque aí você fica muito mais, fica claro e fica objetivo ali também que você está em busca mesmo desse cargo e faz sentido essa pessoa entrar para essa posição, tá? Claudiana, eu vou deixar, está começando a surgir perguntas, eu vou anotar as perguntas e a gente deixa para o final, correto? Legal, pode ser, melhor, né? Porque daí a gente já vai pegando uma linha aqui, beleza. Bom, a gente vai falar sobre outro tópico, né, que são os idiomas. Muita gente acaba colocando aqui inglês básico. Gente, não precisa colocar inglês básico, porque quando as vagas solicitam que você precisa ter o inglês, ou é fluente ou é avançado, né? No mínimo intermediário. Básico, nenhuma empresa pede inglês básico, né? Ou vai pedir inglês técnico, dependendo muito da área, né? Porque se for uma área de operação, o inglês técnico super vale, né? Para ver manuais, enfim. Agora, básico, não é relevante colocar aqui nesse ponto, tá? E se você tem um inglês intermediário e a vaga não está pedindo intermediário, esse inglês a gente coloca ele mais abaixo. Tá? Eu vou explicar para vocês que ele fica abaixo das experiências profissionais. Tá? Pode deixar aqui, né, nesse tópico que já está falando de idiomas, mas por que eu digo isso para vocês? Porque se a vaga pedir acima disso, quando olha ali, vai falar, olha, não tenho inglês, então já nem quer ver qual que é a sua formação, não quer ver nem suas experiências. E às vezes o seu inglês intermediário acaba, por si só, atendendo a demanda e a atividade que vai ser executada. Abaixo a gente vai falando sobre agora a formação acadêmica. Então, sua graduação, a pós-graduação, MBA, você coloca aqui, doutorado. Então, são as formações acadêmicas, né? E não os cursos, porque muitos currículos já peguei assim também, o pessoal acaba colocando curso técnico. Na verdade, não. A formação acadêmica ou é graduação, ou é pós, ou é doutorado, né? Se a vaga for de nível técnico também, você pode colocar, por exemplo, as empresas que acabam atuando muito nessa área de indústria, que é o Senai, né, que a gente sabe, aí você pode colocar aqui. Por quê? É relevante para a vaga. O que é relevante para a vaga, você vai colocar aqui. E de que forma você vai colocar? Sempre colocando o nome do curso, né, por exemplo aqui, graduação em administração. O local, que é a faculdade onde foi feita, que foi na Unesp, e o ano. Só colocar desse jeito, não precisa colocar local, escrever ano, enfim. Assim, nesse formato que está aqui, fica simples e claro também. Quando você ainda está estudando, é legal colocar a previsão de conclusão, como está no exemplo em cima. Previsão de conclusão em 10 de 2020. Porque se for uma formação obrigatória, que vai precisar mesmo para o cargo, e a pessoa gostou tanto do seu currículo, não é por conta disso que ela vai deixar de te chamar para uma entrevista e até mesmo de contratar. Né? Muito pelo contrário, já está vendo ali que você está fazendo o curso, vale a pena então entrar em contato com essa pessoa e, né, esperar um pouquinho, já está finalizando ou começou, não importa. Depende muito do que a empresa está buscando, do que ela está ali
qual que é a atuação dela também, vai depender muito disso. Mas esse é o melhor formato a ser colocado, tá bom? A gente vai passar agora para as experiências profissionais. Então, uma das coisas também que as pessoas acabam pecando aqui é colocando pouca informação, né? O que acaba acontecendo é que, assim, eu já fiz alguns atendimentos para mentorados mesmo de consultoria para recolocação, e eu percebo que, assim, as pessoas acabam esquecendo das atividades que ela fazia em determinada empresa. E, eu fazia só isso. Eu sou auxiliar administrativo, só atendia telefone. Aí que você começa a conversar com a pessoa, que você começa a entender. Não, você não atendia só telefone. Você fazia isso, você cuidava da agenda, você cuidava do estoque, e assim vai. Então, a ideia aqui, para colocar a sua experiência profissional, é você com você mesmo. Tenta se projetar lá onde você atuava, naquele ano que você estava trabalhando naquela empresa, e colocar, sabe? Vai pontuando. Eu fazia isso, eu cuidava do estoque, eu cuidava do transporte, eu cuidava disso, cuidava daquilo. E aí você vai vendo o tanto de informações que vai surgindo, né? O interessante aqui é colocar as experiências relevantes também, porque a gente sabe que vai passando o tempo e a gente vai tendo muita experiência, atuou em vários segmentos, em várias empresas. Aqui um ponto é olhar para onde a gente está se aplicando, qual vaga e qual a empresa que a gente está se aplicando, e trazer aqui para esse campo de experiências profissionais. Claudiana, mas vai ter experiência que eu não vou colocar aqui, e daí? Tudo bem. É o apego que a gente chama, né? Que tem bastante gente, tem muito apego com a empresa e com a função também que exercia, né? Ou que exerce no momento. Então, a gente acaba tendo que trabalhar um pouco o autoconhecimento e também a confiança, né? Porque não é tirar uma experiência aqui que vai fazer você melhor ou pior, ou que vai fazer você passar ou não. Porque muitas coisas não estão aqui no currículo, vai estar lá no momento da entrevista, que você vai conseguir colocar, vai conseguir falar, vai começar a entrar nos assuntos e assim por diante. Então, um exemplo que a gente trouxe aqui, por exemplo, FX Alimentos é o nome da empresa. Janeiro de 2011 a abril de 2018 foi o tempo que a pessoa ficou na empresa. Ou, se eu ainda estou trabalhando, estou em busca de outras novas oportunidades, novos desafios, eu vou colocar o ano que eu entrei, que no caso janeiro de 2011, atual, tracinho atual. A empresa é de médio porte do ramo de alimentos. Tá? É importante colocar isso aqui também, porque quando faz a busca na pesquisa para fazer a filtragem dos currículos, cada palavra é importante aqui dentro do currículo, tá? Seja lá em cima, seja no objetivo, seja na experiência, enfim, todo documento é importante você começar a pensar e colocar palavras-chave, tá? Então, por exemplo, quando você vai colocar aqui também as suas atividades, dá uma olhadinha lá no vagas.com, lá tem um site Carreiras. Lá você consegue colocar o título do seu cargo, por exemplo, analista de recrutamento, eu estou dando o exemplo desde o início, mas você coloca analista de recrutamento e vai aparecer várias palavrinhas-chave dentro de analista de recrutamento e seleção. Então, você pega essas palavras, com certeza você vai lembrar, vai te dar alguns insights também das atividades que você executava, porque a gente acaba não lembrando também muitas, né? E aí você vai imputando aqui. Não é inventar, você está lembrando, né? Você está lembrando e colocando aqui que faz sentido com a área, porque é uma forma também de cair no site de pesquisa e nos e-mails também dos recrutadores. Tá bom? Fazer o link, né, da palavra com a atividade que a pessoa fazia, né? Porque às vezes a pessoa atuou em várias empresas, mas já faz tempo e surgiu uma oportunidade de algo ligado àquela empresa há uns 2, 3 anos atrás. Então, às vezes, não recorda tudo, né? O que fez, tudo. Então, quando você busca essas palavras, você fala, nossa, realmente, eu já fiz isso e eu não estava lembrando. Aí você vai lá e coloca também, né? Insere. Isso.
É bacana. E outra coisa, assim, visualmente falando, e ajuda muito, porque, assim, quando você coloca as suas atividades tudo junto, o pessoal faz um texto assim, coloca lá tudo junto. É igual eu falei para vocês no início. É cansativo e não chama tanta atenção. Você já fala, nossa, mas que currículo cansativo. Então, colocar em bullet point, na forma como está aqui, ó, cada atividade, né? Se for muita, coloca um ponto, por exemplo, quando você planejamento, aí você fazia isso, tudo que tiver dentro disso, dentro de planejamento, você tenta colocar na mesma linha, né? Fazer um parêntese ali, tentar organizar da melhor forma possível, porque isso também chama a atenção do recrutador na hora de chamar para a entrevista. Pode parecer bobo, mas faz diferença. E assim, só de bater o olho no currículo, o recrutador fala assim, nossa, já gostei. Então, eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do recrutador e olhar para o currículo, nossa, será que eu ia me chamar para uma entrevista mesmo? Será que as informações são informações suficientes para me chamar para uma entrevista? Né? Então, são alguns pensamentos que a gente precisa ter na hora de também estar atualizando e reformulando o nosso próprio currículo. Tá? O Cláudio, tem uma pergunta aqui bem interessante do Cláudio, que eu achei que a gente pode já abordar até aqui. Ele fala assim, na experiência profissional, se a pessoa quiser ocupar uma vaga em um ramo que você nunca trabalhou, como mostrar isso? Diz ter experiência ou mostra que nunca trabalhou e quer trocar de área e quer essa vaga para mudar de emprego? Tá. Quando a gente fala de ramo de atividade, não importa muito o ramo. É claro, né, que quando o recrutador está buscando um profissional, nossa, se o profissional tiver todas as experiências que ele precisa e ainda ter atuado naquele ramo de atividade, nossa, que lindo, né? Deu match. Nem sempre acontece dessa forma. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu comigo, por exemplo. Eu venho do ramo de indústria, né? E aí fiquei um tempo cuidando da minha consultoria interna e tal, fazendo alguns trabalhos. E assim me colocando, me aplicando em algumas vagas que eu achei interessante e ficava me aplicando. Legal. Então, hoje eu estou trabalhando numa empresa de tecnologia. Nunca atuei. Nossa, de forma nenhuma. Mandei meu currículo no formato mesmo do que é hoje, do que foi da minha atuação. Então, por exemplo, independente do porte, do ramo da empresa, isso aí vai parte muito do recrutador que está fazendo a entrevista. E de como você coloca, como você pode ajudar a empresa com aquela dor, porque é uma dor, está faltando uma pessoa para ocupar aquele cargo. Então, como que você pode ajudar a empresa? Você entrando na empresa, o que você vai resolver? Então, não é o ramo de atividade, e sim as atividades e as suas competências comportamentais que vai ajudar aquela empresa a seguir em frente. Tá? Então, por que você pode ser chamado? Por conta disso. Não é o ramo de atividade, né? Então, demonstrar que você tem a expertise e tem a experiência. Não importa qual é o ramo, né? E, assim, não mentir. Eu acho que mentir não é bom em lugar nenhum. Isso, nem currículo, nem uhum. entrevista. Por quê? Não adianta você colocar aqui que você atuou nessa empresa, quando você for para a entrevista falar o quê? Eu nem ia, né? Eu passar uma vergonha na frente de todo mundo. Sim, não é bacana. Coloca. Se a pessoa gostou do seu currículo, viu que você, não atuou, beleza, não atuou no segmento de alimentação, mas olha, ele já fez atendimento a cliente, interno, externo, tem, sabe, consegue fazer um planejamento estratégico, é uma pessoa que tem uma comunicação boa, você percebe pelo currículo. Então, eu acho que tem outros pontos que a gente pode se preocupar. Tá? Outro ponto importante aqui, que a maioria das pessoas não fazem, é colocar as realizações, os prêmios, porque dependendo das áreas, por exemplo, vendas mesmo, tem muita premiação, né? Tem premiação, área de gerência, por exemplo, também tem bastante realizações no sentido, eu reduzi
o custo de X produto, aumentou o desempenho do time. Então, por exemplo, nesse exemplo, ao perceber o baixo desempenho da equipe de vendas, criei 3 instrumentos de controle, que culminou com aumento de 20% de produtividade. Então, nossa, bacana. Ele implantou algo que realmente fez a diferença, mensurou e consegue demonstrar. Se eu ligar lá na empresa e procurar saber dessa pessoa que fez isso, eles vão me confirmar. Então, é uma pessoa importante para a minha empresa, vai fazer a diferença, independente do ramo de atuação. Essa pessoa tem know-how para a vaga, tá? Então, esse aqui é um ponto chave que a maioria das pessoas não fazem. Tá? Às vezes as pessoas, eles se prendem às atividades, né, o Claudiana? Se prende ao que fez, na atividade em si, né, o processo técnico, mas não conta o resultado que gerou, né? Qual o resultado que deu a sua atividade? Porque a empresa quer saber que resultado que você deu, onde você chegou com a atividade que você fez. Ela não quer saber se você fez um gráfico, ela quer saber se aquele gráfico foi... agregou em alguma coisa para a empresa, né? Qual o valor que isso trouxe? Nem sempre a gente está falando de valor, é dinheiro. É o valor mesmo, uma mudança de fluxo, uma mudança de... Enfim, uma mudança no processo. Melhorias, né? Melhorias de processo. Por isso que eu falo, quando vai cuidar do currículo, tem que pegar e, sabe, momento de tranquilidade para buscar mesmo essas informações, porque a gente esquece mesmo, né? Mas quando você começa a colocar e falar, nossa, naquela empresa eu consegui implantar todo o processo de RH, não tinha, por exemplo, benefícios, eu fui lá e implantei benefícios flexíveis, isso é uma realização. Eu consegui implantar uma premiação. Não importa, mas é bom vocês colocarem isso aqui, porque a hora que vocês vão para uma entrevista, isso aqui fica rico demais, né? E não precisa você falar muito, porque a pessoa tá vendo, mas como que foi isso daqui? Você vai contar. Então, quando você conta, aí o recrutador olha e fala, realmente ele tem a experiência, foi ele mesmo que fez, sabe? Então, é bem por esse caminho. Depois das experiências profissionais, a gente vai falar sobre os cursos e qualificações. Como eu falei para vocês, o inglês intermediário entrou aqui embaixo, né? Como eu falei lá em cima. Curso de liderança, de vendas, Excel, a gente tem vários tipos de cursos rápidos, a gente fez bastante curso aí, viu que tinha bastante empresa liberando cursos, ainda tem, né? Gratuitos, online. Outra coisa que você pode colocar aqui, por exemplo, também, workshop, que foi que você participou, tá? O interessante aqui é colocar coisas recentes, tá? Então, eu diria assim, da quantidade, se for pouco, de 10 anos para cá, sabe? Mas se tiver bastante coisa, você faz uma limpa ali, vê o que é importante para a vaga, tá? Eu vou atuar com liderança. Opa, esse curso aqui, esse workshop que eu fiz no Sebrae, de liderança de alta performance, vai me abrir o caminho nessa vaga, né? Então, vou colocar o que tem a ver com a vaga e vai me trazer um pouco mais de segurança na hora do recrutador olhar meu currículo, tá? Porque tem gente também que enche isso aqui de cursos que não tem nada a ver com a vaga, faz sentido nenhum, né? Aquele famoso encher linguiça, né, que o pessoal fala. Vai colocar ali para ver se vai ser chamado. Ninguém é chamado para uma entrevista por ter um currículo extenso. É chamado por ter um currículo assertivo, tá? Isso é bem interessante falar para vocês e para pensar um pouquinho na hora de reformular um currículo e atualizar, tá bom? As informações adicionais. Aqui você vai poder colocar todas as informações que não coube lá em cima nos outros pontos, né? Por exemplo, um trabalho voluntário, uma experiência internacional que você teve, disponibilidade para viagens, CNH, pretensão salarial. Esses 3 últimos, principalmente, só vai colocar se a vaga pedir, tá? Então, por exemplo, a vaga é para motorista, daí você vai colocar CNH e, que é para carreta,
para moto, né? Então, você vai colocar a categoria que você tem, que você é habilitado. Disponível para viagens, quando a vaga pede, preciso de disponibilidade para viagem, você já coloca ali. Disponibilidade total para viagens. Pretensão salarial é a mesma coisa. Às vezes, os recrutadores pedem no e-mail. Aí pode mandar mesmo no corpo do e-mail, respondendo o recrutador. Não vai colocar essa pretensão salarial e deixar no currículo, tá? Por isso que a gente fala informações adicionais. Isso aí tem que ser flexível e tem que ser colocado só de acordo com o que a vaga pedir. Eu acho que é isso. Só um pontinho antes das dúvidas, é que assim, não sei se vocês perceberam, mas o currículo é basicamente o que a gente tem lá no LinkedIn. Se você prestar atenção, basicamente é aquilo. Então, quando você tem aqui um currículo bem elaborado, bem estruturado, com as informações assertivas que você precisa, você pode pegar essas informações e já atualizar o LinkedIn. Já passando aqui um degrau acima, não é o assunto, mas é só uma dica para vocês. Outra dica que eu quero dar para vocês, antes das dúvidas também, eu até anotei aqui, o pessoal fala muito sobre quantidade de páginas, né? 1 ou 2 páginas. No máximo 2. No máximo, estourando 2. Se você consegue colocar todas as informações numa página só, melhor ainda, tá? Vai ser muito mais assertivo na hora do recrutador pegar o seu currículo e chamar para uma entrevista. Outra coisa é que esse currículo aqui não é igual um certificado que você emite e ele fica lá o resto da vida, não muda nada. Isso aqui é flexível, gente. Tem que ser flexível, de acordo com a vaga. Não adianta você pegar um currículo, montar hoje e mandar para todas as vagas daqui para frente. Sempre atualizar o objetivo, porque nem sempre as suas experiências não vai mudar. Mas a forma com que você coloca algumas palavras faz toda a diferença no final, tá? Outra informação é sobre o formato, né, de mandar. Sempre você vai mexer no Word, né, e para envio em PDF, né, porque daí não ocorre de ter alguma mudança de configuração por conta do sistema do recrutador e do seu. Só para finalizar essa parte, tem muita gente que faz o currículo no Canva. Não é o mais adequado e ele não cai na pesquisa de busca, tá? Seja no site, seja e-mail. Por que que ele não cai? Porque ele salva, mesmo lá estando como PDF, ele salva como imagem. Então, tem muita gente que faz um top de um currículo lá no Canva e não é chamado para nenhuma entrevista. Justamente por isso. Não cai em filtro de busca, tá? Então, acho que menos é mais. Faz o currículo lá no Word, salva em PDF, manda em PDF. Agora a gente pode abrir para as dúvidas. Claudiana, vamos começar aqui do início, que agora surgiram algumas perguntas, tá? Tá bom. A primeira é a seguinte, a do telefone a gente já respondeu, né? O resumo profissional de 4 a 6 linhas também se aplica ao LinkedIn? A gente já falou um pouco disso, né? Que você acabou de falar disso. Só que, assim, o LinkedIn, a gente vai ter um outro workshop mais à frente, né? Para falar só do LinkedIn. Fundo, né? E o LinkedIn, a gente sabe que o sobre, né? Que no LinkedIn não é resumo, é sobre. Você está falando sobre você, a linguagem que é um pouquinho diferente, porque você fala num nível mais pessoal, né? Mas são coisas semelhantes, né? Isso. Sempre na primeira pessoa, lá no LinkedIn, né? Lá é mais na primeira pessoa, falar um pouco sobre você e um pouquinho profissional. Aqui no currículo tem que ser muito mais direcionado à vaga. Isso. Aproveitar que a gente está falando, né, do LinkedIn, a gente vai ter um outro workshop que vai ser só LinkedIn, tá, gente? Então, a gente não vai abordar isso agora, a gente está cuidando mais do currículo. Mas aí vocês vêm também para tirar todas as dúvidas do LinkedIn, tá bom? A outra pergunta é a seguinte, é do Rogério.
engenheiro versus engenheiro mecânico versus engenheiro de desenvolvimento de produto. Qual é o mais adequado para o objetivo? Depende da vaga? Com certeza, depende muito da vaga. Ele tem que olhar a vaga, primeiro ver qual que é a vaga, o que está pedindo ali da vaga e colocar o que for melhor. Outro detalhe ali no objetivo não precisa colocar só um, tá? Por exemplo, eu posso colocar analista de RH, analista de recrutamento e seleção. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou aberta a atuar de forma generalista dentro do RH e também focada em recrutamento e seleção. Então, por exemplo, ele deu 3 tópicos que, no fundo, é a mesma coisa. Ele pode colocar, no máximo, até 3 objetivos lá no campinho de objetivo profissional. Só tomar cuidado para não ser repetitivo, né? Porque daí também não faz muito sentido. Coloca 1 ou 2. Pessoal, se vocês tiverem perguntas também para fazer, vocês podem habilitar o áudio, não precisa se limitar. Agora que a Claudiana e a Vera já finalizaram a apresentação, se vocês quiserem, podem compartilhar com a gente a experiência de vocês e abrir as câmeras e fazerem as perguntas que vocês quiserem para ela. Ah, legal. Isso. Vamos interagir. O intuito nosso aqui é a interação, vocês não saiam com dúvidas, né? Você quiser tirar vou até tirar a apresentação aqui, ó. Ótimo, Claudiana. Fica fácil e vocês fiquem mais à vontade de fazer as perguntas que quiserem. A Vera vai colher essas informações que vocês colocaram no bate-papo, mas fiquem à vontade em tirar as dúvidas que vocês quiserem com as meninas, tá bom? Posso fazer a outra? A pessoa pergunta assim: já tenho graduação e pós-graduação na área de administração e gestão. Estou fazendo uma nova graduação em análise de sistemas EAD. Incluo na formação acadêmica, mesmo tendo iniciado recentemente a graduação? Vera, eu não entendi muito bem a pergunta. Ele está fazendo? A pessoa tem pós-graduação e graduação numa área. E está fazendo uma nova graduação em uma outra área, mas começou recentemente. Ele quer saber se ele coloca essa graduação iniciada. Tá. Mais uma reflexão. Ele está se colocando, está se aplicando a vagas da nova graduação ou tem a ver com as outras graduações que ele já tem? Então, precisa fazer ele tem que falar, a pessoa precisa especificar isso, né? Porque ela não deixa claro. Seria legal explicar um pouco melhor, porque daí a gente consegue ajudar de forma mais direta, né? Porque depende muito. Eduardo, o Eduardo que perguntou. Se quiser explicar, Eduardo, para a gente, fica mais fácil. Oi. Não, na verdade a minha dúvida era só se realmente incluía ou não. Não pensei nessa parte de especificar de acordo com a vaga. É igual eu falei, tudo que a gente vai pensar na hora de atualizar um currículo, de enviar, é olhar muito a descrição da vaga, né? Então, por exemplo, se o seu curso que você iniciou tem a ver, e os outros que você já tem a formação, já é graduado, tem a ver também, ok. Né? Pelo que eu entendi, são áreas diferentes. Né? Exato. Então, se é área diferente, você está se aplicando para uma determinada vaga, você precisa entender qual área que você está querendo ir ou qual vaga que você está se aplicando. Tem que fazer sentido, né? Porque, por exemplo, não adianta eu ser engenheiro de tecnologia da informação e me aplicar a uma vaga que não tem nada a ver. Tá? Então, por exemplo, pensa na descrição do cargo, o que ele está pedindo para participar desse processo seletivo, e aí você olhar para as graduações que você tem e ver qual que você vai colocar. Entendi. Nada impede de você ir para a entrevista e falar que você é formado nisso, que colocou por conta disso e daquilo. Nada impede. Na hora da entrevista, aí você pode abrir, sabe? Olha, eu já tenho uma graduação em tal área, não coloquei aí porque não tem nada a ver com a vaga. Faz sentido também falar isso na entrevista. Isso que eu ia te perguntar, se realmente fazia sentido também, no caso de uma entrevista, eu mencionar que faço uma nova graduação.
Não precisa esperar ser perguntado, então. E depende muito também por onde tá, qual caminho está aí nessa conversa, né? Porque, por exemplo, do nada você vai chegar lá e vai falar, não, olha, aí a pessoa pode até perguntar, mas agora que você iniciou uma graduação, não, eu já tenho graduação nisso, já tenho pós-graduação, já tenho MBA, eu não coloquei porque não tinha a ver com a vaga, né? Mas é muito direcionado, né? Hoje em dia, só para vocês entenderem, num âmbito geral falando, nem sempre as empresas estão preocupadas com a formação, com a graduação que você tem, está mais preocupado com o que você vai entregar, qual que é o valor que você vai trazer para a empresa, né? Suas experiências, o que você pode contribuir. Né? Tem muita vaga que não tem nem mais assim, tem que ter pós-graduação em gestão de pessoas, tem que ter. Não está muito assim mais. Ok, então, obrigado. Imagina. A outra pergunta diz o seguinte: no caso das informações adicionais, é só o tópico mesmo? Não dá detalhes? Por exemplo, experiência internacional, intercâmbio au pair em América, Estados Unidos, 2005 a 2007. Exato, isso mesmo. Pode colocar completinha a informação. Né? Para onde foi, qual o ano que passou, quanto tempo ficou lá, pode colocar. E aí, assim, coloca só para onde foi e o ano. Depois da entrevista, você dá mais detalhes. Porque tem muita gente também que acaba colocando umas coisas assim do tipo, eu fui para lá, eu fiz intercâmbio, eu fiz... Não é necessário colocar no currículo, e sim explicar para o recrutador. Se o recrutador achar pertinente também perguntar, aí você explica o que você foi fazer lá. Quando pede pretensão salarial, como saber o salário a pedir? Não corro o risco de assustar o recrutador? Não. Você vai assustar o recrutador se você não souber qual pretensão salarial você quer. Porque, assim, do outro lado aqui, falando como recrutador, quando a gente vai para uma vaga, a gente já sabe quanto que a gente pode pagar. A maioria das empresas são assim. Né? Tem empresa que vai assim, vamos ver o que o pessoal vai pedir. Mas normalmente a gente tem uma faixa salarial que pode ser paga, que pode andar entre 80% e 90% ali da média, enfim. Como saber qual a minha pretensão salarial? Primeiro que entra de novo essa parte do autoconhecimento, eu acho que está tudo relacionado ao autoconhecimento. Quanto eu ganhava, o que eu fazia, qual a minha responsabilidade, aí você olha para o cargo atual. Qual a responsabilidade que eu vou ter? Quais são as atividades que eu vou precisar executar? Enfim, você precisa fazer uma análise. Como que é a minha vida atual? Quanto que seria importante para mim ganhar, já olhando todos os cenários? Porque, assim, é claro que se eu falar assim, eu quero ganhar 20 mil reais por mês, mas a gente precisa ser realista, né? Trazer e fazer pesquisa também de mercado. Hoje tem muitos sites gratuitos que você consegue fazer uma busca e olhar lá quanto que está pagando a posição. Né? Só que a gente precisa tomar cuidado com o ramo de atuação da empresa e o tamanho. Normalmente as indústrias acabam pagando bem melhor. Né? A área de tecnologia paga bem, sabe? Então a gente precisa tá meio que envolvido nisso para colocar uma pretensão salarial. E assim, não é por conta da pretensão salarial que você vai sair do processo seletivo, a menos que esteja uma coisa super surreal, né? Que eu acho que a gente tem consciência suficiente para entender que o que eu preciso ganhar, o quanto eu posso entregar e colocar numa balança. Então, assim, eu vou colocar lá minha pretensão salarial e se o recrutador gostar de mim, ele vai volta no finalzinho do processo e vai falar assim, olha, sua pretensão salarial foi tanto, mas a gente tem uma margem aqui, pode trabalhar nessa linha. Você aceita? Aí você vai decidir se você aceita ou não, né? Mas é tudo uma troca ali. Por isso que eu falo muito, né, nas minhas mentorias, assim, a gente precisa ter o poder de escolha. Como que a gente faz isso? Cuidando da nossa carreira. Cuidando da carreira, estando atualizado. Como que está o mercado? O mercado está pagando quanto? Quanto que eu posso entregar? Eu sei que eu posso fazer isso? Eu vou entregar mesmo? Então, acho que é meio que fazer
um resumo aí e cuidar mesmo dessa parte. Quando você chega para uma entrevista, você já sabe. Vai para a entrevista já sabendo quanto que você quer ganhar. A outra pergunta é a seguinte: posso fazer meu currículo em 2 páginas e colocar anexo a experiência profissional detalhada, currículo detalhado? Corro o risco de parecer prolixo? Pode ser usado primeira pessoa no currículo? Eu não uso primeira pessoa no currículo, tá? É opcional, né? Olho mesmo assim, é opcional, como também colocar a idade no currículo. É uma opção. Você coloca se você achar que tudo bem para você. Uma hora ou outra você vai ter que falar, né? Mas não é uma informação ali que seja obrigatória. Eu não colocaria dessa forma, jamais. Assim, o recrutador vai pegar assim, ó. Aqui tem mais de 2 folhas, né? Mas vai falar. Não dá, gente. O recrutador não vai olhar isso. Ele quer olhar ali, igual a gente falou desde o início, ser simples, objetivo e assertivo, né? Não adianta colocar tantas experiências, 2 folhas só falando de experiência profissional. Não, fala lá na entrevista. Fala na entrevista. Coloca as principais experiências no currículo que vão fazer com que os olhos do recrutador brilhem ao olhar. E fala assim, nossa, essa pessoa é a pessoa que eu quero para essa vaga, tem tudo a ver. Vou chamar ela para uma entrevista. Na entrevista, aí você fala. Claro, é outro assunto também, entrevista, porque às vezes a pessoa também acaba querendo falar muito, o ego, né, de ter muita experiência, de ter bastante atribuições e a pessoa querendo mostrar. Então, a gente precisa polir um pouquinho nesse sentido, tanto no currículo quanto no presencial. A outra a gente já respondeu. Na parte de idioma, como informação adicional, nunca estudei espanhol, mas fiz um teste de proficiência e meu resultado me deu intermediário. Compreendo melhor que falo. É válido colocar nas informações adicionais? Meu ponto de vista, não. Assim, a gente entender, compreender, ok. Mas, por exemplo, eu acho que vai ficar uma coisa a mais ali que, se a vaga pedir e ela achar, né, a pessoa achar que, consegue, que dá conta atender, beleza. Porque, querendo ou não, quando uma vaga pede um inglês ou o idioma que seja, vai ter um teste para isso. Aí, você fala que sabe, chega lá na hora da entrevista, porque isso a gente fazia. A gente fazia algumas vagas que era obrigatório inglês, por se tratar de empresa que precisava falar em outros países. E na hora da entrevista, eu não falava que ia ter teste, mas a gente estava ali e já começava. Do nada, fazer pergunta em inglês e o bate-papo já entrava num outro idioma. Se a pessoa não sabe, ela vai passar vergonha, né? Então, se aplicou a vaga que está pedindo o idioma, é porque eu sei, pelo menos, conversar e entendo. Tá? Agora, se a vaga falar assim, é só escrita e leitura, beleza, aí você se aplica. Quando chegar lá, o recrutador vai perguntar se consegue falar. Nesse caso, ele vai perguntar. Se o inglês for fluente ou avançado, ele já vai começar a falar e fazer algumas perguntas em inglês. E aí, como que você vai se virar nos 30 lá, né? Acabaram Muito bom. as perguntas aqui. Acabamos. Mais alguém tem dúvidas? Alguma coisa que não foi perguntado? Manuel, fala aí, Manuel. Eu tenho. Na verdade, eu tenho várias, mas eu vou começar com a que me incomoda todo dia. Eu estou buscando recolocação. Eu entrei no PDV da Embraer, então eu não sou o único, mas enfim. Meu trabalho hoje é olhar a vaga, ver as vagas que se aplicam para o que eu tenho e trabalhar o meu currículo para mandar personalizado para a vaga. Uma das coisas que eu sinto uma necessidade e eu ainda não resolvi, e aí é menos uma pergunta e mais um pedido de sugestões e recomendações, certo? Porque assim, é claro que assim, o LinkedIn, eu não consigo fazer o LinkedIn personalizado para uma vaga, senão eu tenho que apagar e editar o meu LinkedIn toda hora. Então, o LinkedIn é o meu banco de dados onde ele fica mais completo. E eu sei que hoje é sobre currículo, então não vou falar do LinkedIn. Mas
é um processo muito chato. Toda vez que eu vou fazer, eu tenho que personalizar, eu tenho lá, tenho que pegar, tenho que editar, faz copy-paste do negócio. E aí eu já cometi vários erros. E assim, eu não quero errar, mas a gente erra, a gente é humano, né? Aí eu fiz um copy-paste errado, eu já mandei currículo, por exemplo, com. Eu fiz um copy-paste do meu mestrado e da graduação, mandei com o mesmo ano. Eu já corrigi, mas já foi, certo? E assim, paciência, já foi, né? E eu queria saber, assim, se tem alguma dica para eu conseguir fazer esse processo mais rápido. Muitas vezes eu submeto currículo, 2 currículos por dia, 3 currículos por dia, e todos diferentes. E dá muito trabalho. Eu gasto, sei lá, 6 horas num dia fazendo isso, 4 horas no outro dia fazendo aquilo. E ainda às vezes dá errado, né? Como eu acabei de falar aqui. Então, assim, é muito frustrante esse processo de. Não o processo de buscar, porque faz parte. É frustrante, é toda hora ter que recomeçar o currículo e ficar naquela coisa assim, puta, agora o que eu pego? Agora esse negócio aqui, agora aquele negócio ali. Eu queria ver se vocês têm alguma sugestão para me dar. Então, assim, Manuel, na prática, faz mais ou menos assim que é o que funciona. Então, não sei, de repente o que eu tô fazendo é assim, a vida é como ela é isso mesmo. Mas assim, se de repente vocês têm um pulo do gato, eu agradeço. Bom, Manuel, uma coisa que eu vou falar para você é que, assim, procurar trabalho dá trabalho. E a recolocação profissional é isso. São 8 horas hoje eu falo para minha esposa, o que você está fazendo? Desculpa interromper. Eu falo assim, o que você está fazendo? Não, meu trabalho agora é o seguinte, eu cuido das coisas aqui em casa com a minha esposa, meu trabalho é procurar emprego, é trabalho, olha só, trabalho de tal hora, é trabalho, eu estou ali trabalhando, certo? Assim, é isso mesmo. É um plano, né? Dá trabalho. Só que eu sou um profissional do Lean. Lá na minha empresa, meu trabalho era ajudar o trabalho das pessoas a ficar mais simples. Eu estou incomodado aqui com a quantidade de desperdício que tem nesse processo e eu já estou pensando eu quero fazer uns kaizen aqui nesse processo aqui, meu pessoal. Mas não custa nada ter uma lição aprendida aí para me ajudar, entendeu? Se você vai testando, se você achar, você avisa pra gente, porque não vejo outro jeito. Eu também quero receber essa sugestão, porque eu só conheço essa, Manuel, não tem jeito, é trabalho mesmo. Não, mas ninguém está falando de não trabalhar. Na minha área de atuação, eu sou consultor de excelência empresarial. Minha formação é engenharia e tal, mas eu gosto mesmo de trabalhar com melhoria de processos, esse tipo de coisa. Consultoria de negócio. E eu não suporto trabalhar com desperdício. Tem muito desperdício desse negócio. Ô Manuel, talvez, não sei, talvez uma ideia, né, seria você montar uma planilha das competências lá que você tem, por exemplo, como a sua formação é engenharia? Não. Sim, é. Engenharia. Então, por exemplo, aí você está aplicando a tal vaga. Então, para essas vagas, no que você já trabalhou, você relacionar o que você já fez, igual a Claudiana falou, o ramo. Então, você, assim, faz 3 colunas, coisa simples eu estou falando, tá? Você pega lá qual foi o ramo onde você trabalhou, as atividades que você fez, competências que você usou. Então, toda vez que você for aplicar para uma vaga que é muito próxima disso, dá para você reutilizar, entendeu? Seria uma opção. Seria uma opção, né? Mas que dá trabalho realmente. Toda vez você tem que fazer. É muito minucioso, né? A gente passa para lá, passa para cá. Você conhece o Carreiras do Vargas? Você conhece esse site? Conheço. Eu não tenho cadastro. Não, na verdade, você pode acessar o site, não precisa ter cadastro nenhum, você consegue ver lá, de acordo com a área, várias palavras-chave. Dentro disso, você joga no Google e começa a trazer alguns insights, você consegue melhorar, sabe? Igual a Flávia falou, vai juntando isso numa pastinha ali, num arquivo, porque na hora de você passar isso pro Word lá, eu acho que é uma forma mais simples, né, de fazer. Fica mais fácil. Hoje eu não faço no Canva, mas eu faço no que o PDF ele reconhece na hora que ele puxa, né? É melhor porque aí eu consigo ficar deletando tudo, mas honestamente na hora de ficar reescrevendo dá muito trabalho. Eu vou fazer um negócio melhor ainda, eu vou fazer. Aí depois você conta pra gente. É isso aí, depois você contribui com a gente. Tá certo. Mais alguém, gente, tem dúvidas? A minha dúvida eu já coloquei aí, mas vocês responderam, eu agradeço. Até perdi um pedacinho que minha esposa me interrompeu.
Mas eu acho que ela pode conectar com a pergunta do Manuel, e eu também saí no PDV, trabalhei na mesma empresa, só que no momento eu não estou procurando emprego, eu estou mais olhando umas oportunidades, dar aulas, etc., que já estão na frente, mas eu estou fazendo meu currículo também para buscar, né? E nesse sentido, o que eu estou fazendo foi até uma receita que meu pai falou, isso é antigo, pode não ser usado, vocês falaram que não é usado mais, mas pode, eu não sei se passaria pelo filtro do RH e chegaria na mão de alguém que eventualmente quer dar uma olhadinha no detalhe, que é essa ideia do currículo de 2 páginas, que ele é eventualmente um pouco mais simples de fazer e mexer, e depois todo o seu histórico lá de, sei lá, 5 páginas, não sei quanto, você escreve lá tudo que você fez, seus cursos, detalhes, e você manda esse pacote. Claro, você detalha um pouquinho, mexe um pouquinho nessas primeiras 2 páginas e manda, porque você não vai mexer nesse seu histórico. Ali fica ali e acabou. Você fez, quase que uma não vamos chamar de autobiografia, mas um currículo detalhado. Será que ajuda? Funciona ou não funciona? Não faça isso, vai parecer prolixo e é pior. Porque, assim, eu não sou prolixo e vejo que colegas que são prolixos, eu vejo que o currículo deles também são grandes. Então, eu fico com medo, poxa, então, mas se eu fizer um pequeno, aquele é o currículo, ele tem 2 páginas, depois tem um anexo. Anexo é anexo, você lê se quiser, sei lá. Só queria complementar o que o Chico falou. Ô Chico, meus 20 anos de Embraer eu já coloquei em 2 páginas. Eu não preciso dessa outra parte aí. Mas a minha meta atual é fazer em 1 página só. Essa é a minha meta atual. Só que tá difícil fazer isso. Mas eu vou chegar lá. Porque é menos coisa para eu atualizar, entendeu? Eu vou falar uma coisa para vocês, especial para vocês dois. Não sei se tem mais alguém que saiu da Embraer. Mas, assim, eu trabalhava numa empresa também que era de aviação e... E, assim, eu fazia as vagas e recebia muito currículo de gente da Embraer, tá? O pessoal era muito extenso no currículo. Por quê? Você não pega um currículo ali de experiência de 5 anos. É muito mais. Então, tem gente ali com, sei lá, 30 anos de experiência e quer colocar tudo no currículo. Não faz sentido colocar tudo, gente. Não faz. Assim, além de parecer prolixo, o RH não tem tempo para isso. Não tem, pode ter certeza. Como eu falei desde o início, é ser objetivo, é trazer os pontos importantes. Então, quais são minhas atividades? Ok, o Manuel lá descreveu, nossa, tem muita atividade, claro, você ficou quantos anos numa empresa? Bastante, você fez bastante coisa, mas pega os pontos mais importantes, faz um brainstorm lá, fala assim, olha, isso foi mais importante, isso e aquilo. Vocês podem ter certeza, vai ser muito mais fácil você ser chamado para entrevista dessa forma do que mandando 2 páginas de currículo, mais anexo de não sei quantas, 5 páginas lá explicando cada coisa. O RH não quer ler o que você fez, ele quer escutar de você o que você fez e de que forma você fez. Então, esse segundo anexo que o Francisco falou como uma sugestão, é o que você vai falar na entrevista. O RH não tem tempo de ler isso, né? Agora, é claro, se vai entregar direto para alguém lá da diretoria, a pessoa fala assim, não, manda para mim tudo lá, não tem problema e tal. Duvido muito que vá ler, mas assim, manda. Mas, no geral, recrutadores, no geral, não tem tempo para ler isso, gente. E assim, você olha e fala, não, gente, cansa. É cansativo, ainda mais quando tem volume de vaga. Então, escolham as melhores experiências, os melhores resultados, traga para o currículo de forma assertiva e que o recrutador olhe você para o seu currículo e fale, nossa, tá legal ou tá pesado. Currículo pesado, para mim, é aquele que você pega assim, um monte de palavrinha, joga ali, você pega aqueles textos, parece que você está lendo um livro. Não é legal. Sinceramente, dando mesmo a minha sugestão, meu ponto de vista, de quem estava do outro lado. Eu já fui candidata, já fui recrutadora, então eu sei dos 2 lados aí. Tá? Então, muitas vezes a gente recebia uns currículos lá que, assim, o pessoal fala, não, pelo amor de Deus, não preciso de tudo isso. É um livro, o pessoal manda um livro pra gente, manda uma... como é que a Francisco falou? Até esqueci aqui o nome.
É Autobiografia. uma autobiografia. Gente, eu quero conhecer a pessoa. Então, faça com que brilhe os olhos do recrutador e que ele fale, nossa, quero conhecer o Francisco. Ah, eu preciso conhecer o Manuel. Aí ele vai te chamar. Chamando, você vai falar tudo que você fez, suas realizações, os projetos que você participou, entendeu? Então, por exemplo, eu fazia entrevista de muita gente da Embraer, porque o pessoal saía, a gente fazia algumas atividades lá também na Embraer. O que eu gostaria, o que eu queria saber? As histórias. Como que ele fazia, como que era na linha de produção, ou lá na engenharia, você era gestor, como você cuidava do seu time. Então, é muito mais nesse formato, e fica muito mais leve. Tá? Eu falo por mim, vocês pediram, a gente está aqui trocando, estou dando minhas sugestões, mas de uma pessoa que também já teve dos dois lados, tá bom? Pode falar, Manuel. Outra pergunta. Essa história eu percebi que tem uma coisa meio engraçada, porque a gente fala assim, você passou por, quando a gente passa, o conselho é, quando passa 20 anos numa mesma empresa, normalmente o conselho o recrutador está interessado em ver a trajetória. Então, o normal é você separar pelos anos lá, dependendo, você foi analista aqui, você foi supervisor ali, você fez não sei o que lá, tal, você passa os anos, aí você vai declarando ali, né? Mas, nessa pegada de eu personalizar o currículo, assim, caso real, eu já tive que personalizar o meu currículo para analista de requisitos. Bom, analista de requisitos não foi uma coisa que eu fiz especificamente, mas eu trabalhei eu era Process Owner de gestão de requisitos de mercado de produto, implementei o processo. Depois eu fui Kaizen, que melhorou esse tipo de coisa. Só que isso tá lá no meio da minha timeline, sabe? Aí eu fico na dúvida assim, e aí é claro que eu deixei a timeline inteira. E não era tudo apropriado para vaga de analista de requisito. Aí eu fico na dúvida, assim, caraca, eu estou aplicando para uma vaga que eu pode dizer assim, eu posso até estar perdendo em termos de dizer assim, pô, mas você já faz 6 anos que você não atua nesse negócio, você quer aplicar para mim? Estou procurando emprego, você não quer, beleza. Mas assim, eu fico na dúvida de como é que eu escrevo isso, porque eu boto só que eu trabalhei de tal ano a tal ano na Embraer, naquela época tal, e aí o resto eu deixo em branco, porque não tem a ver com a vaga. Como é que faz? Você pode colocar sim a sua trajetória, na verdade pode não, até deve colocar. Só que você vai dar ênfase nos pontos que tem a ver com a vaga. E, por exemplo, você vai olhar ali, a gente vai olhar o seu currículo, tá na trajetória de um ano para o outro, não vai deixar um buraco no currículo, porque a pessoa vai falar assim, nossa, mas onde que você teve? Você coloca, né, que você passou de nível hierárquico, de nível de analista para gestor, para supervisor, e assim você vai passando, mas aí você vai dando ênfase bem no que diz respeito à vaga, né? Então, o que não tem muito a ver com a vaga, você só coloca que você estava como na função tal, ano, aí algumas atividades, bem sucinto, assim, só para a pessoa não perceber que, né? E assim, o recrutador vai dar uma olhada e vai perceber que você não queria, não tem sentido você falar muito daquilo, porque querendo ou não, a gente atua numa determinada área ou cargo, a gente não faz só aquilo, né? A gente faz muito, muito mais. A gente sabe disso no dia a dia. Tem como a gente colocar tudo também no currículo, mas pelo menos o que chame atenção para a vaga que você está concorrendo. Tá? Mas essa trajetória é importante colocar assim, porque você entrou como auxiliar, você foi progredindo dentro da empresa, você foi tendo oportunidade, você foi crescendo e você saiu de lá como supervisor, por exemplo. É importante colocar isso de maneira reduzida, é claro, não vai ficar falando também tanto de tempo que você ficou naquela vaga, tanto. Aí você vai ficar com 5 páginas no currículo. Claudiana, tem uma outra pergunta aqui. A pessoa, Regina, tá? Perguntou. Eu faço o currículo no Word de acordo com a vaga e salvo. Se surge outra vaga, eu só troco o objetivo e salvo com o nome da nova vaga e assim por diante? Aí fica a critério, né, da pessoa. O que ela pode fazer é dessa forma, ir atualizando e modificando um documento só, ou ela pode fazer vários currículos e ir atualizando, porque às vezes as vagas são muito parecidas, a descrição do cargo também. E aí você pode aplicar o mesmo currículo, modificando uma coisa ou outra. Não sei se vale a pena ficar perdendo, sabe? No caso, se ela já tem um currículo ali, beleza, para uma vaga, porque muda muito, né, a descrição
de uma empresa para outra, do cargo, da área, muda. Então, ela pode fazer vários arquivos, né? Uhum. Muito bom, pessoal. Foi ótima a nossa troca aqui. Já estamos chegando aí no final. Tem mais alguém? Tem só mais uma pessoa. Ah, Tá? então vamos lá. Vamos lá. O Adalto pergunta assim, Claudiana, para você, tá? É adequado enviar o meu currículo para você dar uma olhada breve e me retornar com as suas impressões? Acredito que ele está adequado ao que você disse. Tem que se aplicar lá, né, Flavinha? Adalto, não sei se você já está cadastrado no nosso programa, né, do Colab, a gente está fazendo um atendimento de quem está cadastrado lá, tá? Então, aí inclusive, a gente fala sobre currículo, a gente faz sessões aí de LinkedIn, de currículo, de entrevista, a gente atende os profissionais no Colab. Então, se você não se cadastrou, cadastra lá, e aí a gente faz essa ajuda lá para você, tá bom? Mais alguém, gente? Tem alguma pergunta? Posso fazer mais uma pergunta? Pode fazer, Eduardo. Posso. Baseado naquilo que o Manuel falou lá a respeito da alteração do currículo toda vez, da vaga e tudo mais. Quando você se cadastra no banco de dados da empresa que tem aquele trabalhe conosco, então você cadastra o currículo lá e o currículo fica nesse banco de dados. Fica muito genérico? Você tem que alterar? Se surgir uma vaga, for se candidatar, você altera o currículo também? Então, normalmente, nesses sites, por exemplo, de cada empresa, porque assim, ó, só para você entender, empresa X está lá o site Trabalhe Conosco. Não é dela aquela interface quando você cadastra. Normalmente é sempre de uma plataforma, né, externa, alguma coisa do tipo. Por exemplo, vagas.com. Eu trabalhava com vagas.com lá, né? Então, por exemplo, quando cadastra lá o currículo, você tem um cadastro no vagas.com. De qualquer forma, você vai lá no site da empresa e você é direcionado para o vagas.com. Uma coisa, não adianta você fazer um cadastro lá 5 anos atrás e achar que vai ser chamado hoje para uma entrevista de uma vaga que saiu, que tem tudo a ver com o seu perfil. Pode até dar certo, mas o que acontece? A gente sabe que a tecnologia, ela funciona de forma de atualização. Então, se você atualiza, você vai subindo. Se o seu currículo está lá, não sei quantos anos, você não atualizou nada, vai ficando lá para baixo. Então, qual que é a dica? Se tem currículo cadastrado nos sites, seja ele com interface ou não, para com outras plataformas de currículo, de empresas que fazem recrutamento e seleção, faça sempre uma atualização. Nem que seja para você entrar lá e, tipo, muda um número, volta de novo, apaga seu nome, coloca de novo, sabe? Porque daí ele sobe. Quando o recrutador buscar lá pelo seu currículo, vai aparecer lá, última atualização. Então é coisa recente, não de 1 ano, 2, 3 anos atrás. Porque seu currículo acaba ficando perdido lá. Entendi. Tá? Tem que estar sempre atualizando, né? Sempre atualizando. Muito bem. Como a Raquel colocou aqui pra gente alguma coisa aqui sobre dados pessoais, né, Raquel? A Raquel está perguntando se usa o estado civil e a idade. Raquel Oliveira. Sim, como eu falei, são 2 tópicos que as pessoas costumam colocar. Nesse modelo que a gente apresentou não tem, justamente por quê? Porque é opcional. Pouco importa se colocar idade ou não, isso aí não vai fazer diferença. É claro, gente, que a gente sabe que ainda existe o preconceito por conta de idade, né? Eu nunca trabalhei dessa forma, né? Inclusive, quando você busca alguém que precisa ter um know-how, uma experiência maior, não tem como a pessoa ser novinha, né? A pessoa não estava estudando lá, né? Não faz sentido. Então, acho que é muito mais mudança de pensamento, de mindset dos recrutadores, né? E, assim, nunca deixei de chamar ninguém para entrevista por conta de idade ou porque era casado, solteiro, pouco importa, né? O que eu quero mesmo é saber se a pessoa vai entregar, se vai fazer as entregas que a gente precisa, se vai fechar a vaga, que vai dar certo, é isso. Mas, infelizmente, sempre vai ter esse preconceito, né? Aí fica opcional. Se você quiser colocar a data de aniversário ou a idade mesmo, sabe? Colocar assim, 30 anos, sou casado, solteiro, enfim, tanto faz. Fica opcional aí.
Eu acho que vale ressaltar assim também para a gente, que é esse público nosso, nós, né? Vamos falar gente, 40 a mais, 50 a mais, a gente tem uma bagagem grande, né? A gente já passou por várias empresas, então é isso que a Claudiana falou. Vamos pegar o que realmente agregou mais na sua trajetória. Então, acho que é um exercício, uma reflexão que cabe a gente agora, depois do nosso workshop, fazer esse exercício. Onde eu passei, o que foi que mais me marcou como profissional, que eu agreguei para a empresa e que eu gerei resultado. Isso daí que você vai ter que colocar lá. Então, pense bem nisso. Por quê? Porque, assim, tem coisas que a gente faz, mas são coisas corriqueiras, coisas que não geraram um valor de conhecimento para a empresa ou de trabalho em equipe. Então, isso não precisa. Pensa no que você fez e no resultado que deu. Então, eu acho que isso é muito importante, eu acho que vale essa reflexão, né? Então, pega lá todo o seu histórico, pega a sua trajetória, mesmo dentro da empresa, às vezes você passa por vários cargos, pega tudo lá e vê assim, o que realmente me chamou a atenção, o que eu me contrataria se eu escrevesse isso no meu currículo? Faz esse exercício. Eu acho que isso aí é bacana, eu acho que isso daí faz a gente reativar as atividades que fizemos há muito tempo e não lembramos. E também, outra coisa que o Manuel tinha falado, de que, por exemplo, você está se aplicando a uma vaga que você aprendeu isso já faz uns 4 anos atrás. Mas, assim, você tem força de vontade de atualizar sobre isso? Tem? Então, beleza, vai, aplica e mostra que você está também se atualizando. Porque eu acho que o recrutador, muitas vezes, né, Claudiana, ele se preocupa também em ver se o profissional está se atualizando. Porque, assim, gente, só ter a formação, por ter, hoje não está fazendo grande diferença, né? A gente tem profissionais que não têm uma formação, às vezes, tão grande e dão um resultado muito, muito positivo para a empresa, né? Então, vale a pena, eu acho que essa reflexão para a gente. Então, eu quero agradecer, gente, todos vocês, Claudiana e Vera, obrigada por compartilhar com a gente. A participação de todos foi ótimo, tá? E vamos tirar uma foto? Quem quiser abrir aí a câmera para a gente tirar uma foto. E a câmera, a gente vai tirar uma foto para essa live. Gratidão. Foi muito bom. Assim, Flávia, vocês foram um show de bola. Obrigada a todo mundo que conseguiu compartilhar aí com a gente. As perguntas foram super dentro do assunto, super assertivas. Eu acho que a gente conseguiu trazer uma abordagem realmente bem bacana para todo esse contexto que a gente está vivendo hoje. E obrigada, viu, a todos os participantes. Muito obrigada mesmo. Gostamos de ver a interação de vocês. Isso que vale a pena para a gente. Porque assim, a gente está no Colab para ajudar. São pequenos passinhos que a gente dá. A gente não consegue fazer muita coisa. Mas quando vocês perguntam e a gente vê assim, que a gente consegue ajudar, isso, nossa, traz assim, um benefício para todos os lados. Para vocês e para nós também. Tá bom, gente? Olha o sorriso aí para a foto. Peraí que eu vou me arrumar aqui. Tô arrumando. Olha lá, Raquel, ó. Tô arrumando aqui um vídeo para a gente conseguir, pelo menos, pegar todo mundo. Isso aí, gente. Fazendo o X todo mundo. X. Deu aí? Pode vir, galera. Quem ainda não conseguiu, pode vir que a gente vai tirar aí. Isso aí. Show! Muito bem, gente. Obrigado, viu? Um abraço para vocês.